As coisas mudam muito rápido na política. Na quarta-feira, a gente falava aqui de um assunto da sexta, da votação que salvaria o mandato da deputada Carla Zambelli, que depois o STF julgou que não era assim e a deputada perdeu o mandato. Agora, ontem, quinta-feira, sem votação, a Câmara já cassou os mandatos também dos deputados federais Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro por razões diferentes. Então a gente vai retomar esse assunto no início do Seu Direito aqui com o advogado especialista em direito público eleitoral, Marcelo Pellegrini. Daqui a pouco a gente fala da outra polêmica da semana. Boa tarde, doutor Marcelo, bem-vindo novamente. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde. Muito obrigado. Exatamente, agora a Câmara ontem me parece que acertou o procedimento. Não precisou nem de STF. Claro, porque o que ela fez? Ela decidiu com relação ao Eduardo, que ela tem total direito de decidir sobre um deputado, sem nenhum tipo de interferência do judiciário, e apenas no caso do Ramagem homologou a perda do cargo em razão da condenação judicial penal transitada e julgada. Igualmente, que ela deveria ter feito com a deputada Carla. Não colocar em votação, como fez o presidente. Exatamente. Né? Um erro eu acho que talvez não seja a palavra mais correta, mas uma interpretação diferente quanto aos poderes do plenário, da mesa dos trabalhos e dos reflexos das decisões judiciais no parlamento. Bom, e agora já tem os mandatos cassados, não dá para entrar com recurso tal, porque o trânsito em julgado já aconteceu? No caso do Ramagem, sim, ele está lá naquela ação número 1, né? Do núcleo 1, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do Eduardo, ele em tese pode tentar um mandado de segurança no judiciário contra o ato da mesa da Câmara. Que ele vai alegar o quê? Porque ele perdeu o mandato por excesso de faltas. Isso, ele pode alegar que ele participou de algumas sessões, que as faltas não foram interruptas, né? Que ele pode tentar exercer o cargo fora do país, que não são teses que me parecem muito fortes, assim, do ponto de vista jurídico. O que ele poderia alegar, que é uma coisa que se discute no Congresso, é que essa contagem ela é feita só na abertura de cada ano, né, legislativo. E a sessão legislativa no Congresso começa no dia 1º de fevereiro. Então, que ele teria direito de seguir dessa forma, pelo menos mais um pouco. Ou seja, vai ter discussão ainda. Com a palavra judiciária. Tá certo. Agora vamos para o outro caso. O projeto de lei, a PL está escrito aqui, da dosimetria. Ou seja, os deputados decidiram que podemos ter aí uma redução de pena dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Isso é uma atribuição do legislativo e não do judiciário? Então vamos lá agora. Então, primeira coisa que o presidente Lula disse que vai vetar. Falou ontem. Primeira coisa para o nosso convite entender, nós não estamos falando nada de projeto de anistia, né? O uso da palavra anistia aqui, ela é tecnicamente má colocada. É um projeto que modifica penas de crimes e que podem modificar decisões judiciais já tomadas. Por isso que a gente chama de dosimetria, que é a interpretação que o juiz faz quando tem que aplicar a pena. Se é a pena mínima, se ela tem agravante, se ela tem atenuante, se junta dois crimes, se um absorve o outro, etc. Esta lei, ela não só diz respeito ao 8 de janeiro. Lá o 8 de janeiro, ela visa lá simplesmente abaixar as penas daqueles que foram condenados. Mas ela também serve para inúmeros outros ilícitos, ela traz tudo quanto é tipo de ilícito que não tiver violência ou grave ameaça. Ela traz o Instituto da Concussão para tratar num crime só a violação ao Estado de Direito e a violação à democracia, né? No caso, o golpe de Estado. E esta lei precisa ser sancionada ou vetada pelo presidente. Ele tem 15 dias úteis para fazê-lo. Se ele ficar em silêncio, o projeto é automaticamente a sanção é tácita. Se ele vetar, o que ele não vetar vira lei, e o que ele vetar volta para o Congresso para uma sessão conjunta da Câmara e do Senado validar ou não validar o veto.
Eu ia te perguntar até sobre isso, doutor, a diferença entre um veto total do projeto e parcial, né? No caso aí da PL da dosimetria, ele pode vetar apenas trechos desse texto, é isso? A questão é muito boa e muito apenas técnica. Apenas esse trecho, né, no caso. O veto ele pode ser parcial, mas não de palavras. Porque senão uma pessoa ele veta uma palavra não num dispositivo e invertia completamente o sentido. Então o veto parcial é assim, de um artigo, de um inciso, de um parágrafo. E esse veto parcial é absolutamente possível. E o veto total é quando ele veta o projeto inteiro. Aí o projeto volta para o Senado e os senadores podem derrubar o veto do presidente. Isso, na verdade ele volta para o Congresso Nacional, que é presidido pelo presidente do Senado, em sessão única de membros tanto da Câmara quanto do Senado, para ver se mantém ou derruba o veto. Aí a última palavra é do Legislativo. E na prática, doutor, quais são os próximos passos, então, agora dentro do Congresso, né? É comum até o Congresso derrubar vetos de um presidente? Quando é que a gente viu até outras situações como essa? Não era no passado, hoje é bem mais comum. Acontece isso também em municípios, não é nada de anormal. É a democracia funcionando, né? Quem faz lei tem a última palavra para fazê-la. E qualquer lei, mesmo que entre em vigor com veto, sem veto, com sanção, sem sanção, o judiciário também pode vir a ser chamado para dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Por que no direito penal isso muda? Porque a lei do direito penal, ela sempre retroage automaticamente para beneficiar. No direito comum, a lei tem que dizer, olha, essa lei vai retroagir para atingir o fato passado. No crime, não. Veio a lei, todo mundo tem obrigação, o judiciário tem obrigação de aplicar, incluindo processos criminais transitados e julgados quando da execução criminal. Então, essa discussão vai ser levada, até que ponto essa lei pode ser aplicada, para quem, porque em alguns ilícitos ela exclui quem foram os líderes, em outros ilícitos ela permite que os líderes se beneficiem, tem uma discussão jurídica ainda para ser criada, e essa matéria vai ser posta para aplicação para todo mundo que foi apenado, seja no 8 de janeiro, seja nas ações dos núcleos 1, 2, 3, 4, 5, seja qualquer cidadão que tiver em algum processo uma questão assemelhada prevista na lei da dosimetria. Agora, o que para nós leigos dá um nó na cabeça é o seguinte: o senhor já explicou muito bem que a última palavra para uma cassação de mandato de um deputado, de um senador, de um ente político é do Supremo, ou seja, é do Judiciário, tanto que foi um erro a votação para manter a deputada Carla Zambelli. Agora, para o outro lado, por que a decisão de diminuir penas das pessoas que foram condenadas no Judiciário é do Legislativo? Então vamos lá agora. Na primeira questão, não. O artigo 56 da Constituição, ela fixa algumas hipóteses que a perda de mandato é da Câmara. Por exemplo, decoro, por exemplo, faltas. E algumas outras consequências de perda de mandato vêm de decisões judiciais. Eleitorais, quando o TSE caça o mandato de alguém, ou criminais, quando o judiciário transita em julgado uma sentença penal condenatória. No primeiro, o efeito depende do julgamento da Câmara. No segundo, é só uma ratificação da decisão do judiciário. Ponto. A segunda questão, é assim porque o sistema constitucional é assim, né? O sistema constitucional diz, olha, quem tem que fazer leis? É o Legislativo. E o Legislativo pode lá, em algum momento, entender que está muito apenado, pode mudar o tipo penal, pode aumentar a pena, pode juntar ações, não é nada de irregular. O Judiciário vai caber o quê? A julgar e aplicar a lei. O Judiciário pode falar, essa lei é inconstitucional, não vou aplicar. É uma possibilidade. Essa lei é constitucional, eu vou aplicar assim ou assado. E contra qualquer cidadão ou se envolver algum agente político? Aí depende do texto final aplicado. Neste caso, pelo que eu vi, para qualquer cidadão. Porque claro que tem um líder, vamos dizer assim, que a questão ex-presidente Jair Bolsonaro, que mais chama a atenção, só que tem muito cidadão comum também condenado pelo 8 de janeiro, que pode aí ter a pena reduzida também. Pode. Aí tem uma discussão muito boa. Para o 8 de janeiro, a próprio projeto do PL da dosimetria, se ficar a redação final nesse sentido, proíbe que líderes se beneficiem da lei, só as outras pessoas. Entretanto, em outros dispositivos do mesmo PL, ele diz lá que existe a construção de crimes. Então, quer dizer, o cidadão do 8 de janeiro pode ter 2, 3 benefícios advindos dessa nova lei. O cidadão dos núcleos 1, 2, 3,
pode ter apenas 1 ou 2 benefícios advindo dessa lei. É difícil, hein? É sutil, mas é relevante. Ô, doutor, por fim, para a gente ter uma ideia agora dos próximos passos, né? O Lula já falou que vai vetar a lei, aí o veto volta então para o Congresso, né? Que, imagino eu, vai tentar derrubar o veto. E aí qual que é então o processo para essa votação, né? Tem quórum necessário? Tem número de votos necessários? Como é que funciona? Sessão única do Congresso, membros das 2 casas, numa única sentada com o quórum previsto na Constituição. Uma votação, maioria simples. Exatamente. Lei ordinária, maioria simples. Do jeito que ela é aprovada, é o jeito que volta veto. Lei ordinária, prova por maioria simples. Se voltar, maioria simples. Lei complementar, prova por maioria absoluta. Se voltar, maioria absoluta. Gente, não é fácil, mas o doutor Marcelo Pellegrini vai trazendo aqui pra gente da maneira mais didática possível como é que funcionam essas votações, a implementação das leis, as penas, os vetos. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? Semana que vem, dia 26, estará com a gente, né? Estarei, acho que não fisicamente, mas queria aproveitar o dia de hoje, já que eu só volto em 26, para desejar aí um Feliz Natal a vocês, a CBN, agradecer aí pelo ano, pela sempre feliz acolhida e aos nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor. Feliz Natal também para você, feliz Ano Novo também, que acho que a gente não se vê mais aqui na próxima semana. Também agradeço sempre aqui a parceria, viu? Um abraço, muito obrigado. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, agora 3h23. Gente,